Olá, queridos alunos e queridas alunas, bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula com seu professor de homilética. Eu que amo falar sobre comunicação, a arte da pregação, a arte do ensino, preparando alunos para que exerçam com excelência o ministério da pregação da palavra de Deus e do ensino da bendita palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre como perder o medo de falar em público. Talvez esse medo que assola uma grande parte da humanidade seja também o seu medo. Talvez você já tenha se percebido ou já tenha estado em uma situação do tipo: será mesmo que eu tenho condições de pregar a palavra? Será que eu posso ensinar na escola bíblica? Será mesmo que eu posso exercer influência sobre as pessoas através do poder da comunicação? E com certeza hoje eu quero pedir ao Espírito Santo que me dê muita iluminação para que eu possa destravar você, para que você perca esse medo que paralisa a sua capacidade de expor as suas ideias e, sobretudo, comunicar a revelação da palavra de Deus, dos ensinos, dos princípios das Escrituras. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, como perder o medo de falar em público. Dando continuidade hoje à nossa aula, algo que eu preciso muito que você tenha na sua mente, no seu coração, é que lutar contra esse medo é muito importante, porque a comunicação é uma grande ferramenta. A comunicação é um instrumento muito poderoso para exercer influência sobre as pessoas. Você concorda comigo? Então, se você tem medo de falar em público, esse medo está impedindo que você exerça influência sobre outras pessoas. Porque, gente, os grandes líderes, ou provavelmente aqueles que mais exerceram influência sobre as pessoas, eles desenvolveram a competência da comunicação. Então, eu gostaria de desafiar você, eu quero encorajar você, você como meu aluno, você como minha aluna, a lutar contra esse medo, a superar esse medo, a aprender comigo todas as estratégias para que o medo não atrapalhe você de exercer a sua influência sobre as pessoas através do poder da comunicação. Porque quando você prega, quando você ensina na escola bíblica, quando você está sendo esse canal pelo qual a palavra de Deus é ensinada, a palavra de Deus é comunicada, muitas coisas importantes são ditas, muitas coisas são entregues, muitas mensagens poderosas podem ser comunicadas através de você. Então, esse medo não pode mais paralisar e impedir que você também desenvolva essa competência tão maravilhosa. E é claro que eu diria que algumas questões, existem alguns pressupostos, existem alguns princípios, existem algumas máximas que são muito importantes quando eu tento introduzir você nesse novo cenário que vai te transformar e com certeza vai permitir viabilizar que você se sinta mais confortável na hora que você receber um convite de falar, de palestrar, de pregar e de ensinar. Veja, a frase que aparece para você é: não tenha medo de falar em público. Na verdade, tenha medo é do próprio medo. Você tem que olhar para essa coisa de falar em público e não enxergar mais essa situação como se isso fosse uma coisa monstruosa, uma coisa impossível para você. Como se falar em público fosse a coisa mais complicada. Não! Isso é um paradigma, isso é uma mentira. O que você tenta construir na sua mente e que faz você achar que jamais você conseguirá ser um grande pregador, um grande professor, um grande palestrante, um grande comunicador, eu quero nesse momento ser usado por Deus para arrancar essa mentira da sua mente. Você também pode ser um grande pregador e um grande mestre da palavra de Deus e ser uma pessoa capaz de se colocar diante de outras pessoas e comunicar bem aquilo que tanto você quer comunicar para essas pessoas. Por isso, não tenha medo de falar em público, tenha medo do medo. O que mais realmente nesse momento tem que ser repensado, tem que ser criticado. Se tem uma coisa que nessa hora a gente tem que combater,
é o próprio medo. É você entender que esse deveria ser o seu objeto de reflexão. Ter medo do próprio medo que paralisa e que impede você de falar em público. E quando a gente olha para esse medo de falar em público, a gente percebe que o medo de falar em público é frequentemente citado como o maior medo que as pessoas sentem. É impressionante como os dados apontam para isso, como as estatísticas revelam que o medo de falar em público é um dos maiores medos. Olhe que as pessoas também elas sentem medo da morte, sentem medo de ficar desempregadas, elas sentem medo por muitas coisas, mas quando você olha para a lista dos principais medos da humanidade, o medo de falar em público, gente, está praticamente em primeiro lugar. Só para você ter uma ideia do quanto esse medo tem escravizado, o quanto esse medo de falar em público tem impedido a realização de muitos sonhos, o quanto o medo de falar em público faz muita gente se sentir bloqueada, se sentir travada, se sentir algemada, mas nós vamos arrancar esse medo de você. Nós vamos tirar esse medo de você. Nós vamos, através aqui das nossas aulas, através de todo o conteúdo que eu ofereço, através do meu curso de homilética que está disponível, nós vamos te ajudar a se libertar desse medo. E para a gente entender melhor o que é que está por trás disso, porque se eu afirmei logo no início que você não deve ter medo de nada a não ser do próprio medo, ou seja, o que mais deve te incomodar é o próprio medo. O que deveria nesse momento ser combatido em você é o próprio medo. Você não deveria ter medo de nenhuma outra coisa a não ser do próprio medo. E uma questão se levanta quando a gente pensa sobre esse tema, quando a gente pensa sobre essa questão. É que aquilo que realmente deve ser o nosso ponto de partida é quando as pessoas ou quando você sente medo de falar em público, do que realmente as pessoas têm medo? Do que realmente você sente medo? Será que seu medo realmente é de falar em público? Será que seu medo é de se colocar diante das pessoas e comunicar para elas e compartilhar com elas aquilo que tanto você acredita que é importante para que elas ouçam? Será mesmo que seu medo é o medo de falar em público ou existe algum outro medo ou alguns outros medos? Porque quando as pessoas dizem que elas têm medo de falar em público, nós temos chegado à conclusão que, na verdade, não é o medo de falar em público. E a gente começa a entender melhor quando, em primeiro lugar, se você está dizendo para mim que você tem medo de falar em público, que tem medo de ir a um palco, ir a um lugar ou assumir uma posição para poder comunicar, a pergunta é: será que se você for dar uma palestra em uma escola, ou fazer uma pregação numa igreja, ou ensinar numa escola bíblica, ou participar de alguma conferência, algum seminário, dar aula, não sei qual seria o seu grande desejo. Mas a pergunta é: se você tiver que falar diante dessas pessoas, será que o seu medo é porque você vai ser o quê? Violentado? Alguém vai te bater? Você mora em algum país onde não há liberdade de expressão? Você mora em algum lugar perigoso? Porque se você está dizendo que você tem medo de falar em público, então você tem medo de quê mesmo? É de falar em público ou você tem medo de que alguém vai te espancar, alguém naquele momento vai, sei lá, dar um tiro em você? Comece a pensar sobre essas coisas, hein? Em segundo lugar, a questão é, mesmo que você de repente tenha, sei lá, um branco, sabe aquela sensação? Ô Zé, e se der um branco? Será que a plateia que vai te escutar, ela começaria a jogar coisas em você ou riria alto do seu baixo desempenho? Você acha mesmo que as pessoas fariam isso com você? Porque primeiro você tem medo de falar em público porque você acha que alguém vai te machucar, vai te violentar? Segundo, será que você acha mesmo que as pessoas vão começar a xingar você, vão começar a zombar de você, vão ridicularizar você, vão debochar de você, vão rir alto? Tá vendo? Essa pessoa não sabe falar. Será que é isso mesmo? Será que esse é o medo que está por trás? E o que os estudiosos na arte da comunicação, ou aqueles que já debruçaram sobre esse tema, o porquê que as pessoas elas têm medo de falar em público,
Ou seja, as literaturas, aquilo que já foi escrito, aquilo que já foi pesquisado sobre isso, tudo isso faz com que a gente acesse algumas razões que realmente fazem as pessoas terem medo de falar em público. E provavelmente uma dessas razões vai mexer com você agora. Primeiro, geralmente as pessoas têm medo, não é do público. Elas não têm medo das pessoas da plateia. Na verdade, essa pessoa que diz que tem medo de falar em público, provavelmente você tem medo de si mesmo. Na verdade, quando você vai falar em público, você começa a fazer pelo menos duas perguntas. Por que eu estou fazendo isso? Que loucura é essa que eu estou fazendo? Como é que eu vim parar nessa situação? Você já percebeu que quando alguém te convida para falar, quando alguém te convida para pregar ou para ensinar, quando alguém te convida para você falar alguma coisa diante das pessoas, são as duas perguntas que vêm logo de cara, são duas perguntas que imediatamente surgem na sua mente. Meu Deus, por que que eu aceitei? O que que eu estou fazendo? Como é que eu vim parar na situação? Onde é que eu estava? Será que eu estava passando mal para aceitar esse convite? Então, no fundo, você tem medo de você. Você tem medo de, sei lá, de passar vergonha, você tem medo de você não se sair muito bem, você tem medo de que realmente você se sinta muito exposto e as pessoas percebam que talvez você carrega algumas inseguranças. Então, o seu medo não é do público, o seu medo é de você. A segunda razão que a literatura e os cientistas da comunicação eles pontuam é que muitas vezes esse medo de falar em público são reflexos do seu próprio passado. Ou seja, principalmente fracassos escolares. Não sei, talvez você tenha passado por alguma experiência de que algum colega ou seus colegas de classe riram de você, ridicularizaram você e talvez isso tenha se tornado o seu gatilho. Talvez isso tenha bloqueado você, isso tenha traumatizado você, a ponto de você achar que as pessoas também que vão te escutar quando você fizer determinada palestra, quando você pregar na igreja, quando você for para a escola bíblica dar uma aula, ou quando você for convidado a fazer algum tipo de reflexão, talvez você vai ser tomado por sentimentos, por memórias traumáticas, memórias construídas no passado, talvez vivências que de alguma forma te machucaram a ponto de você achar que aquilo que aconteceu no seu passado vai acontecer de novo com você, entende? Então, são reflexos também do seu passado. Então, o medo de falar em público também tem a ver com tudo o que aconteceu na tua história. E eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para fazer você ressignificar essa dor. Eu estou aqui para poder provar para você que o teu medo de falar em público tem alguma coisa também, ou é alguma coisa ligada e condicionada que tem algum, sabe, alguma ligação, tem sim algum contato, alguma conexão com alguma memória sua do passado. Qual seria essa memória? Eu gostaria que você começasse a pensar sobre isso também. A terceira razão que os cientistas da comunicação eles pontuam e é interessante para a gente poder desmistificar ou talvez desconstruir ou talvez fazer com que você entenda que existem razões muito mais profundas que na verdade essa coisa de ter medo de falar em público na verdade, não é o medo do público, mas é medo de alguma outra coisa. Talvez seja excesso de preocupação com o que os outros pensam. Provavelmente, quando você é convidado para falar, ou convidado para dizer alguma coisa diante das pessoas, você está sempre assim: o que é que eles vão pensar? Ou seja, teu pensamento está mais no outro do que em você mesmo. Isso gera muita fragilização. Isso te vulnerabiliza demais. Isso te enfraquece. Isso tira de você sua força de falar. Mesmo porque o grande questionamento que vai estar por trás disso, quando você pensa naquilo que as pessoas podem estar pensando acerca daquilo que você está dizendo ou acerca de você, é que você deve estar pensando, provavelmente eles estão questionando se eu tenho uma autoridade para falar. Então, pessoas que se preocupam demais, excessivamente, com aquilo que os outros pensam, ou talvez do tipo assim, caramba, será que eu posso mesmo falar sobre esse assunto? Será que eu tenho competência? Será que eu sou capaz? Será que as pessoas vão me reconhecer? Será que elas vão aceitar o meu ensino? Será que elas vão recepcionar bem o que eu estou dizendo? Será que elas vão acolher as minhas palavras? Se você entra nessa coisa neurótica de estar tentando controlar ou tentando imaginar ou pressupor o que está na mente do outro, fica bem difícil mesmo. Então, seu medo é, na verdade, uma cobrança interna,
Alguma coisa que faz você sempre imaginar que aquilo que realmente está na mente do outro é o que se torna para você o que é definitivo, o que define a tua capacidade de falar. E isso é muito perigoso, porque o medo também de falar para o outro é, na verdade, resolvido quando eu começo a dizer para esse outro aquilo que eu quero dizer para ele, independentemente se ele vai entender, ou se ele vai aceitar, ou se ele vai desprezar, ou não, porque o que importa para mim é entregar a mensagem que eu preciso entregar. Tá? Então, nós temos algumas razões. A quarta razão, quando os cientistas da comunicação tentam refletir sobre o medo de falar em público, talvez o seu medo de falar em público seja a tua própria má preparação. É quando vem esse sentimento apavorado de que o que você falou, o seu discurso, a mensagem que você entregou precisa ser melhorada, refeita ou até descartada. E aí, no fundo, tudo isso está sendo provocado porque você também não se preparou bem para aquilo. Eu me preparei praticamente quase que metade do meu dia para estar aqui agora gravando essa aula. Eu li, eu pontuei, eu destaquei, eu acessei a literatura que para mim seria necessária para poder estar aqui gravando essa aula para você. Eu fiz os meus slides, eu preparei tudo com muito carinho, eu tentei articular todas as melhores maneiras de poder comunicar isso aqui para você. Sabe, eu fiz a minha parte, eu estou muito bem preparado. Pode até ser que alguma coisa eu diga assim, poxa, eu poderia ter feito isso, poderia ter falado isso, poderia não ter falado isso, poxa, eu poderia ter articulado melhor dessa forma, mas, sabe, eu estou aqui com um sentimento tão leve, porque eu não estou fazendo a coisa de qualquer jeito, eu não simplesmente cheguei aqui, abri o computador, liguei a câmera, liguei o microfone para poder gravar essa aula para você, porque você merece o meu melhor, você merece o melhor do meu conhecimento, da minha performance, da minha dedicação, do meu compromisso enquanto seu professor. Mas houve toda uma preparação e a falta de preparação gera muito medo. E eu vou te dizer mais. Assim, geralmente, quando eu converso com alguém que diz que tem medo de falar em público, eu não estou dizendo que essa é a razão maior, mas na maioria dos casos eu percebo que são pessoas que não se preparam, não se dedicam, não compreendem o quanto a gente precisa reservar tempo de muita qualidade. Porque falar bem, comunicar bem, sabe, usar o poder da comunicação, se sentir seguro para que eu possa, de fato, decodificar a minha mensagem, para que vocês que são meus receptores, eu sou o emissor, mas para que eu possa comunicar, para que eu diminua os ruídos da comunicação, eu preciso me sentir muito bem preparado e muita gente não se prepara bem para falar em público. E é por isso que o medo toma conta do seu coração e da sua mente. Mas a quinta razão que os cientistas da comunicação dizem é que provavelmente falta essa coragem nas pessoas para que elas tentem fazer também coisas novas. É o medo de fazer algo diferente. As pessoas têm medo de falar em público porque elas querem viver na mesquinhez, nessa rotina, nessa coisa que não permite a vida ser reinventada. Gente, falta às vezes coragem de tentar uma coisa nova. O medo de falar em público é exatamente isso, quando você, sabe, não se abre para encontrar caminhos, encontrar estratégias, encontrar alternativas. Vou fazer algo diferente, vou fazer algo novo, vou impressionar as pessoas. E quando você não se abre para isso, você começa a ter medo realmente de falar em público. Eu estou aqui gravando para vocês e deve estar chegando aí o barulho de um avião, porque eu moro numa região próxima, não é tão próximo ao aeroporto, mas o avião, de vez em quando, ele passa bem pertinho aqui e tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Fazer praticamente as coisas assim ao vivo no sentido de estar aqui gravando para vocês e muita coisa pode acontecer. Gente, é isso. Falar bem para as pessoas é se sentir leve. E o que está faltando em você também é coragem para fazer algo novo. A sexta razão que os cientistas da comunicação eles destacam é que talvez você tenha medo de falar em público porque lhe falta também o encorajamento das outras pessoas. Sabe quando alguém chega para você já sabendo que você é tímido, já sabendo que você está nervoso e a pessoa diz assim: olha, o grupo está ansioso para ouvir o que você tem a dizer. Para uma pessoa que já tem esse medo de falar em público, ela se desespera, ela perde o chão.
ela fica agoniada, ela fica preocupadíssima. Por quê? Porque as pessoas não estão sabendo encorajar você, mas eu estou aqui para te encorajar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para pegar na sua mão, para que a gente vença esse medo, para que a gente consiga realmente fazer você entender que não é esse bicho papão. Falar bem para as pessoas, comunicar bem, se apresentar bem para as pessoas, sabe? Ser um grande comunicador, um grande pregador, ser um grande professor de escola bíblica, isso é possível para qualquer pessoa. Isso não é tão simples, porque exige que você assuma algumas posturas. Daqui a pouco eu vou falar sobre as dicas práticas, as soluções práticas para você vencer esse medo. Mas vamos tentar agora rememorar essas 6 razões para que você entenda bem como isso é importante. Primeira razão, muitos têm medo de si, por isso que muitos têm medo de falar em público. Segundo, muitos são escravos das memórias traumáticas do passado e isso impede da pessoa se sentir segura para falar em público. Terceiro, muitos têm excesso de preocupação com o que os outros pensam. Isso também atrapalha na hora da comunicação. Quarto ponto, muita gente não se prepara bem para falar bem, porque falar bem pressupõe que alguém se preparou bem para realizar essa tarefa tão nobre. Quinta razão, muita gente não tem coragem de tentar coisas novas, o orador precisa tentar coisas novas. E sexto, muita gente acaba não vencendo esse medo porque falta a essas pessoas encorajamento e é isso que eu vou fazer com você a partir de agora. E aí eu quero já aqui nessa outra parte da minha aula te dar algumas dicas para você lidar com todos esses problemas, tá? Algumas dicas muito práticas que se tornam também soluções práticas. Primeiro, reconheça que não é só você que tem esse medo de falar em público. Todos nós, todos os oradores, gente, todos os grandes e brilhantes comunicadores da história da humanidade ou daqueles que ainda estão aí vivos, gente, eu já faço isso há tanto tempo, praticamente toda quarta, todo domingo. Há quantos anos eu venho pregando na minha igreja, fora, palestrando, nas empresas, em escolas, em tantas instituições e quantas vezes eu sinto aquele frio na barriga. Isso faz parte. Até para ensinar, até para gravar essa aula, eu também enfrento meus medos, minhas dificuldades. E aí, talvez, para quem me conhece mais de perto, diga assim: não, que nada, você não tem medo. Não tem, gente, todos nós. Provavelmente hoje, agora, o melhor orador que o mundo talvez reconheça, hoje vivo, provavelmente ele sente aquela fisgada. Então você não está sozinho nessa. Tá? Começa a entender isso, para você não ficar aí só achando que só você sente medo de falar em público. Faz parte, porque o medo faz parte da vida. O medo é inerente à existência humana. O medo faz parte. Aliás, o medo, em uma certa dose, ele é muito importante e cumpre uma função muito interessante de filtrar e regular algumas coisas e alguns comportamentos em nós. A segunda coisa que se torna a solução prática para você vencer esse medo é que você precisa ter compulsão para falar, porque só quem vence o medo de falar em público é quem tem compulsão, é quem realmente acredita que tem coisas importantes para dizer e que você quer dizê-las. E é isso que eu quero que você pense. Você tem coisas importantes para dizer? Você acredita que você tem algum tipo de conteúdo sobre algum assunto específico que, com certeza, se você abrisse a boca, isso ajudaria outras pessoas, isso geraria transformação em outras pessoas, isso agregaria valor a outras pessoas? Será que você tem convicção disso? Porque, para mim, o que eu estou fazendo aqui, gravando essa aula, sendo professor de homilética, ajudando vocês a se tornarem excelentes comunicadores, pregadores e mestres da palavra de Deus e de outros assuntos, sabe? Fazer isso aqui, gravar. Se você não sabe, agora é quase meia-noite e 20 minutos. Tive um dia tão puxado, tão intenso. Preparei toda essa aula para vocês e estou aqui com toda a garra, toda a força, todo entusiasmo. Por quê? Porque eu tenho algo para comunicar. E se eu tenho algo importante para dizer, eu vou dizer. Então, se eu quero vencer o medo de falar em público, é partir também dessa ideia. Você tem algo a dizer?
Porque o que é ser comunicador? O que é ser um pregador da palavra? O que é ser um mestre da escola bíblica? O que é ser um palestrante? O que é ser uma pessoa? É poder entregar esse conteúdo, entregar esse tesouro que eu tenho dentro de mim, entregar essa informação, entregar essa mensagem, entregar esse recado. Eu estou entregando aqui um recado. Eu estou compartilhando com você um conteúdo que pode libertar você de um dos medos que mais tem escravizado você. Como é que eu vou ficar calado? Eu gosto muito quando a Bíblia diz: fala e não te cales. Está na hora de você abrir essa boca. Porque se você quer vencer o medo de falar em público, você tem que ter compulsão para falar. Uma outra coisa importante que se torna uma solução prática é procure analisar os seus medos e por que você os tem. Nenhum medo está dentro de você por acaso. Aliás, nada nessa vida está na nossa mente, está no nosso coração, no nosso comportamento, como se fosse uma coisa que da noite para o dia brotou, germinou. Não é verdade. Todo medo tem a sua raiz, todo medo tem o seu background, tem o seu pano de fundo, todo medo tem alguma coisa ligada a uma tensão, a uma preocupação, a talvez uma memória, a um trauma, a uma palavra que você ouviu do seu pai, da sua mãe, ou alguma situação que você vivenciou na sua infância. Procure analisar. É por isso que, além de mestre em ciências das religiões, além de doutor em ministério, além de pastor de igreja local, eu sou psicanalista porque eu tenho aprendido mais do que nunca que mais do que analisar os sentimentos, os pensamentos das pessoas, os medos, os anseios das pessoas, mais do que ajudar as pessoas a ressignificarem suas histórias, eu preciso fazer essa autoanálise e olhar para dentro de mim e procurar analisar. Porque durante tanto tempo eu queria ter gravado alguns cursos para ajudar as pessoas no Brasil e fora do Brasil, e eu protelei, eu posterguei, eu empurrei isso com a barriga, eu engavetei alguns sonhos, e eu tenho que fazer uma pergunta: por que eu não estava fazendo isso? Quais as razões, quais os gatilhos, quais os gaps emocionais, quais as travas que estavam me impedindo de fazer com que eu botasse para fora todo esse conhecimento que eu preciso colocar para fora, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu acumulei como a partir das minhas formações. Então, é preciso que você também analise quais são os seus medos, o porquê desses medos. Uma outra coisa para vencer o medo, que é uma dica, que é uma solução prática: preparar-se. Poucas pessoas acabam, sabe? Poucas pessoas acabam aprimorando a arte de falar bem, de comunicar e de administrar melhor o medo de falar em público, porque todos nós temos esse tipo de medo em algum nível, outros no nível mais alto, outros no nível mais baixo, mas o que falta é preparação. Gente, tudo nessa vida, a antecedência gera excelência. Então, muitas vezes a coisa não funciona, a coisa não cola, a coisa não vai, a coisa não flui na hora que você vai falar, porque aqui para nós falar no improviso, eu confesso que eu tenho muita dificuldade com comunicadores que dependem demais da sua capacidade de improvisar. E olha que eu até admito que existem pessoas que são geniais, elas são incríveis, elas são pessoas que, sabe, você pode convidá-las para falar em qualquer lugar, para qualquer público, elas desembolam, elas conseguem fazer a coisa acontecer. Eu já não tenho esse perfil. Eu cada vez mais eu tenho consciência que quanto mais eu me preparo, mais eu me sinto tranquilo, confortável, seguro, pronto, porque eu estou com as ideias muito bem sistematizadas, muito bem organizadas, ideias básicas que sustentam as minhas teses, sustentam minhas proposições, sustentam minhas argumentações. Então, a falta de preparo fragiliza muito. E, infelizmente, nós somos brasileiros e temos uma péssima cultura, porque quando eu vou aos Estados Unidos eu me encanto, sabe? Apesar de saber que o pragmatismo americano tem a sua dificuldade, mas essa coisa deles de entenderem o quanto é importante o planejamento, o quanto é importante o preparo com muita antecedência, o quanto é importante você ter uma rotina de vida, uma organização para tudo que você vai fazer. Então, infelizmente, nós somos a cultura dessa coisa de tentar sempre improvisar.
Essa coisa de, não, eu dou um jeito. Não, não, não. Quando se trata de comunicar bem, não tem como dar jeito. Só se você for um gênio. Eu mesmo admito que eu não sou. E acho incrível aqueles que são. Mas eu prefiro fazer a minha travessia de forma mais segura. Eu prefiro me cercar de tudo que eu preciso me cercar, estudar, analisar, para que eu consiga fazer bem e desenvolver bem o papel de um comunicador. Então, eu me preparei para estar aqui. E você tem se preparado? Então, sentir medo porque eu não me preparei, entende? Então você precisa fazer talvez perguntas muito mais importantes e não aquela do tipo, não, eu acho que eu não consigo mesmo porque eu penso que eu não nasci para isso. Você não nasceu para isso ou você não se preparou para realizar, ou você nunca se permitiu se preparar? Então, e para você vencer esse medo, é necessário fazer um curso. Por isso que, sabe, nós estamos oferecendo aqui esse conteúdo gratuito para te ajudar. Eu acho que esse conteúdo você tem que ouvir, depois você tem que ouvir de novo, você tem que assistir, assistir de novo. E, por favor, compartilhar com milhares de pessoas que você conhece que enfrentam o medo de falar em público com um detalhe. Nós estamos aqui te oferecendo todo esse material gratuito para agregar valor à sua vida. Eu tenho um curso de homilética, onde essa aula aqui é um bônus também desse curso sobre tudo que você tem que aprender para estruturar o seu sermão, estruturar a sua mensagem, estruturar a sua aula de escola bíblica, estruturar o seu pensamento, estruturar suas histórias, suas ilustrações, definir o método de estruturação do seu discurso. E é por isso que nós temos um curso de homilética, um curso de pregação bíblica que está disponível, né, no Hotmart, está disponível nas plataformas para você que quer comprar esse curso. Esse curso pode abençoar muito sua vida, abençoar a vida de quem você conhece, mas nós estamos também aqui oferecendo várias aulas gratuitas para te ajudar. Mas aqui para nós, se você quer mesmo falar, se você tem vontade disso, se você tem vontade de comunicar bem, se você tem vontade de entregar uma mensagem para as pessoas, se você sabe que você tem tanta coisa bonita dentro de você que você nunca entregou porque você tem medo de falar em público, faça um curso e de preferência faça o meu curso, porque esse curso ele está ajudando a vida de muita gente. Outro detalhe que é uma solução prática, fale de assuntos, sabe, que você conhece bem. Sabe o assunto que você domina, assuntos dos quais você é um especialista? Não fica falando sobre o que você não fica falando sobre o que você não sabe. Porque tem muita gente que treme na base quando está diante das pessoas, muita gente que não consegue falar bem para as outras pessoas, muita gente que tem medo de se comunicar porque quer falar sobre aquilo que não sabe, quer falar sobre um tema que é um terreno espinhoso, um terreno novo, um terreno sombrio, um terreno complexo. Se eu estou aqui, porque falar para mim é uma coisa tão presente, é uma coisa que acontece o tempo todo da minha vida, o tempo todo eu estou comunicando, o tempo todo eu estou pregando, o tempo todo eu estou palestrando, o tempo todo eu estou ensinando, o tempo todo eu estou conversando, porque eu sou um ser falante. Então, falar sobre homilética, falar sobre pregação, falar sobre teologia, falar sobre Bíblia, falar sobre literatura apocalíptica, falar sobre voluntariado, falar sobre missão cristã, falar sobre liderança. Por isso que eu trabalho tanto nessa área da comunicação, porque a comunicação é uma das competências da liderança. Isso é tão natural para mim que isso me deixa muito confortável para estar aqui conversando com vocês, porque é isso que eu gosto de fazer, eu amo fazer. Eu estou o tempo todo lendo sobre isso, estudando, analisando, tentando, sabe, acessar todas as literaturas possíveis que me permitem ter mais conhecimento sobre o tema. Então, quando você for falar, fale sobre assuntos que você conhece muito bem. Você entende o que eu estou falando? Isso ajuda muito a vencer o medo de falar em público. Outra coisa, faça o que tiver que fazer. O que for necessário para você fazer, para você falar bem, faça. Porque isso faz toda a diferença. E aqui para nós, chegou a sua hora. Eu tenho certeza que essa aula está te ajudando muito. Eu tenho certeza que essa aula está agregando muito à sua vida. Eu tenho certeza que essa aula está fazendo você repensar um pouco sobre esse medo que tanto assustava você, que agora respira um pouco mais fundo, começa a acreditar que chegou a sua hora de vencer o medo de falar em público e poder exercer também o poder da comunicação. Só que aí
nós vamos ter que trabalhar algumas questões importantes ainda nessa terceira fase aqui dessa nossa aula. É preciso ter muita inteligência emocional também para comunicar bem, para falar bem, para perder o medo de falar em público. Sabe por quê? Nós não temos de estragar tudo. Nós não temos. O medo que as pessoas têm de falar em público não é porque elas acham assim, sabe, eu vou estragar tudo, mas sim de sermos menos que perfeitos. Olha só, no fundo, lá na mente de quem tem medo de falar em público, o que está rolando na cabeça dessa pessoa não é o medo de estragar tudo, é o medo de ser menos que perfeito. Gente, eu gosto tanto de uma frase que talvez já se tornou um mantra ou um jargão, mas não tem problema não, porque aquilo que é bom precisa ser replicado. Preste atenção. O feito é melhor do que o perfeito. O feito é melhor do que o perfeito. Então, oradores nervosos, oradores que tremem, eles não têm medo de perder o jogo. Mas, na verdade, eles têm medo de não ganhar de goleado. Que o problema do orador que busca a perfeição é que, para a cabeça dele, tudo tem que sair tão milimetricamente, tão perfeito, que ele acaba ficando nervoso. E o que é que está por trás disso? O perfeccionismo. O perfeccionismo é a grande doença que está por debaixo da casca do nervosismo e do medo de falar em público, gente. Essa coisa de querer que tudo saia perfeitamente. Cada palavra, cada ideia, cada história, o movimento, seja verbal, seja não verbal, seja corporal. Gente, isso é impossível. E quem acha que existe esse orador deve estar com minhoca na cabeça ou projetando algum ideal de si para esse outro, porque não existe isso. Por quê? Porque se há um perfeccionismo, o que nós temos é isso aí, ó. E aí eu já fiz, eu quero até me valer aqui ao vivo, eu tinha botado a palavra perfeccionismo, segundo aquilo que eu tinha feito nos slides, essa palavra aqui que está em negrito, perfeccionismo, deveria estar mais para cá, saiu cortado. Que bom que aconteceu isso agora, porque se eu fosse perfeccionista, eu já estaria aqui pedindo a morte, gente, me perdoe, vou cancelar aqui a aula, estragaria tudo o que aconteceu, sabe? Deletaria tudo que... Eu estou aqui, eu acho que já tem quanto tempo aqui? Já tem mais de 37 minutos de aula. Se eu fosse agora perfeccionista, ia deletar os 37 minutos de gravação, porque a palavra não saiu. Mas espera aí, isso aqui já foi até uma provocação para você entender que a vida é assim mesmo. Olha só a palavra cortada de novo. Só que o perfeccionismo, ele se torna escravo de si mesmo, escravo dessa cobrança, escravo dessa coisa que o oprime. E agora cortou a palavra, o que é que minhas alunas vão achar? Isso vai amanhã, eu vou daqui a pouco subir para o YouTube, amanhã meio-dia, muita gente, hoje meio-dia, muita gente vai assistir, isso pode chegar a milhares de lugares, alguém vai dizer, como pode aquele professor ter feito um slide que, será que ele não prestou atenção? E daí, aconteceu, mas a mensagem está sendo entregue. Entende? Então você precisa ter cuidado com o perfeccionismo, porque o perfeccionismo, como dizia Freud, nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Eu acho essa frase fantástica do Freud. Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. E é isso mesmo. Você tenta ser tão bom que você não se torna uma pessoa melhor. Você tenta ser tão bom, você se cobra tanto, você tem um superego tão pesado, você tem um nível de exigência tão absurda dentro de você, um nível tão absurdo, você tem um negócio que te consome por dentro, gente muito exigente, gente muito rígida, gente muito crítica com os outros e consigo mesma, gente que, sabe, faltou uma letra, faltou um ponto, faltou uma questão, algo saiu, gente, a vida, ela se torna muito pesada, a vida é para ser leve. Mesmo quando a gente faz os slides, eu deixei tudo pronto, mas a palavra ficou cortada.
faz parte. Eu tinha visto, eu fui lá, eu me preparei bem, eu revisei várias vezes todos os slides e me parece que a tecnologia aqui me traiu e eu não consegui captar isso e tá tudo bem. A aula está acontecendo, vocês estão aprendendo. E para enfrentar o medo de falar em público, principalmente quando você se cobra demais, sabe o que acontece com o seu cérebro? Pelo menos duas coisas, que isso vem desde o homem primitivo. Para muita gente, na hora que essa pessoa quer comunicar e ela percebe que seu coração é tomado de medo, ela tem duas reações. O cérebro tem duas reações. Ou você foge, ou você enfrenta. Ou você luta, ou você foge, lutar ou fugir. Geralmente a gente faz assim, né? Não, eu vou fugir. Eu vou voltar para a caverna, eu vou me esconder, eu não vou aceitar mais convite de ninguém, eu nunca mais vou aceitar falar em público. Eu tremi, quase que eu mijei nas minhas calças, quase que eu fiz o número 2 na minha saia. Eu tentei de novo, mas as pernas tremeram, sabe, tudo deu errado. Então diante do medo de falar em público, eu prefiro fugir. Outros preferem lutar. Mas muitas vezes essa tendência da gente também lutar como se a gente estivesse lutando, porque para superar o medo de falar em público, você tem que lutar contra você mesmo, você tem que lutar contra as pessoas, você tem que, sabe, entre fugir e lutar, isso gera uma tensão tão forte que não é isso que eu quero propor aqui. Veja o que os cientistas da comunicação dizem sobre essa coisa de será que é melhor lutar ou fugir? Olha o que eles dizem. A escolha de lutar ou fugir leva a algumas reações físicas e emocionais, e algumas delas são prejudiciais à oratória. O medo, ele faz as pupilas dilatarem, o sistema digestório é desligado, acontece uma inibição das cordas vocais, a habilidade de falar ela é bloqueada, os músculos faciais eles congelam, então você se torna incapaz de falar e até mesmo de sorrir. Agora só, olha só o que eles dizem. Tudo aconteceu. Sabe por quê? Porque você estava com medo. O medo, gente, segundo os cientistas da comunicação, o medo sempre estará lá. O medo está aqui comigo, sabe? O medo está com você. O medo faz parte, ele é inerente. O sucesso consiste em colocar o medo em sua devida dimensão e usá-lo positivamente. Não vai existir essa coisa, não tem remédio para esse medo. Não tem nada, uma solução mágica. Se alguém te prometer que arranca definitivamente esse medo de você, então, por favor, passe o nome dessa pessoa para mim, porque em relação a todos os medos humanos, provavelmente eles permanecerão em nós. O desafio não é lutar ou fugir. Não, esse mecanismo do cérebro, isso não nos ajuda muito. Mas é tentar colocar esse medo em seu devido lugar. É conversar mais com esse medo. Sabe? É respirar. Veio o medo de falar, veio o medo de se comunicar, veio o medo de. Na hora que a pessoa diz: olha, daqui a 10 minutos eu vou te chamar para você falar, olha, daqui a pouco eu vou te convidar para você começar a pregar, olha, daqui a pouco eu vou te convidar para que você esteja conosco na nossa classe. Veio o medo, respira, conversa com esse medo, dialoga com esse medo, coloca esse medo no seu devido lugar, administra, faz uma gestão. Eu acho que essa é a melhor expressão. Faz uma gestão melhor desse medo. Sabe por quê? Porque a grande verdade é todos podem falar em público. Você pode ser tipo esse cara aí que está aparecendo aí. Você pode ser sim uma pessoa espontânea que gesticula, que executa bem uma linguagem verbal, uma linguagem corporal, uma linguagem gestual. Sabe, é possível, está provado, todos podem falar em público, não existe ninguém. Se você tem medo de falar em público e a vida toda botou na cabeça, por isso que eu convido você a fazer parte do curso, a querer também caminhar com a gente. Se você quiser que eu seja seu professor, nosso curso está disponível lá no Hotmart, o curso de homilética do pastor Oséias Santos. E se você quer desenvolver mais isso, Oséias, eu quero aprender mais, eu quero aprimorar isso, eu quero entender melhor isso, eu quero te ajudar. Porque todos podem falar em público, não existe ninguém, gente,
É mentira dizer que, sabe, olha para esse cara aí, o Abraham Lincoln, você já deve ter ouvido falar sobre ele, um cara que falava para multidões. Eu fui aos Estados Unidos, você tem lá o memorial a ele, porque ele era um grande orador, um cara fantástico, sensacional, extraordinário. Mas o próprio advogado que trabalha com ele registrou que quando ele, logo no início de cada discurso de Abraham Lincoln, ele engasgava, ele ficava estranho, ele mesmo se sentia mal, ele ficava embromado, a coisa não caminhava bem nas primeiras palavras, mas depois ele ia e conseguia. É isso, porque olhar para ele é perceber que os medos também estavam dentro dele, mas ele tinha uma causa, ele tinha um propósito, entende? Ele tinha algo para dizer e ele disse: independentemente do medo que eu estou sentindo, eu vou dizer. Então, medo, por favor, pode ficar aí, mas mesmo que no início você não me permita me sentir confortável, mas eu vou entregar essa mensagem que eu tenho que entregar. A luta contra o medo de falar em público é exatamente a luta por esse recado, essa mensagem, essa pregação, essa palestra, esse conteúdo que a partir do momento que você entrega, você está gerando transformação na vida das pessoas. Então, existem algumas coisas essenciais para perder o medo. Acho que uma das primeiras coisas, então, é você ter um desejo forte e persistente de falar para aquela plateia e entrar em sintonia com ela. Existe um público que quer te ouvir. Existem pessoas que gostariam de ouvir o que você tem a dizer. Claro que existe. Sempre existirá alguém que olha para a gente e percebe que nós somos um referencial. Entende? Então, com certeza tem gente que ama ouvir você. E você precisa ter esse desejo forte de assim, e eu quero também falar para essa plateia. Eu quero entrar em sintonia com essa plateia. Essa talvez seja a primeira coisa essencial, porque, gente, aqui para nós, ser capaz de se expressar bem em público é uma habilidade que torna você um líder muito rapidamente. Quem, gente, quem sabe se comunicar rapidamente sabe também liderar, porque se tem uma competência que o líder precisa ter, é a competência da comunicação. Então, se você não luta contra esse medo, você está deixando de influenciar a vida de muita gente. Então, você precisa estar entusiasmado em querer aprimorar essa capacidade de falar bem. Você tem que estar com vontade, você tem que estar com desejo. Você tem que dizer assim, cara, eu quero sua ajuda, Osés. Osés, eu quero aprender mais, eu quero ler mais sobre isso, eu quero poder me aperfeiçoar, eu quero praticar. E é isso que eu quero, nesse momento, propor e te desafiar. Um certo orador disse o seguinte: 2 minutos antes de começar qualquer palestra minha, confessou um orador, eu prefiro levar um tiro a ir à frente. Com certeza, quando o medo de falar em público vem com força, a vontade que dá, gente, é sair correndo. E eu entendo isso, porque eu já senti isso várias vezes: o medo de estar ali, o medo de decepcionar aquelas pessoas, o medo de não me sair bem. Mas esse mesmo orador disse: mas 2 minutos antes de terminar, se eu já estava falando, eu prefiro levar um tiro a parar. E é isso que eu quero te dizer. Esse medo que você tem 2 minutos antes de assumir o seu lugar e falar, e pregar, e ensinar, esse mesmo medo, depois que você começa a falar e percebe que o que você está dizendo está abençoando, o que você está dizendo está edificando, o que você está dizendo está mexendo com as pessoas, o que você está dizendo está agregando valor à vida das pessoas, o que você está dizendo está provocando transformação, porque depois que eu termino uma pregação, uma aula, depois que eu falo alguma coisa, depois que eu dou uma aula como essa e recebo a sua mensagem, o seu comentário, Zé, valeu, cara, aquilo foi muito bom, cara, aquela frase. Mano, aquela mensagem, aquela aula, aquela pregação, sabe, aquele conteúdo que você mandou para mim, aquilo mexeu comigo, aquilo mudou minha vida, aquilo me potencializou, aquilo me instrumentalizou, aquilo me motivou, aquilo me botou para frente. Gente, não tem preço. Isso não tem preço. Comunicar é uma coisa que você deve desejar muito. Por isso que antes de começar a falar, uma dica importante: conheça minuciosamente o tópico sobre o que você vai discursar. Gente, nenhum orador se sente à vontade para encarar o seu público se não tiver segurança sobre o tema. Ponto. Aquilo que eu falei da preparação. Ou você sabe,
Sabe? Já pensou se agora, por conta dos PowerPoints aqui, estarem com algumas situações, com algumas complicações, já pensou se eu não tivesse tido contato com o tema? Já pensou se eu não tivesse habilidade? Se eu não entendesse para versar, sabe? Ou fazer esse discurso? Gente, eu só posso encarar vocês com tranquilidade se eu tiver convicção de que eu tenho segurança sobre o que eu estou falando. Então, chega a ser até desonesto, seja até esdrúxulo, vergonhoso, é até uma coisa nojenta você tentar falar sobre algo que você não sabe. Isso é essencial. Então, não fale nada até certeza de que tem algo a falar e que você sabe o que é. Depois que você falar então, sente-se, dizia o Roosevelt. Tenha certeza, você tem certeza do que você vai falar? Você conhece de fato essa coisa? Então, seu desejo de falar tem que ser ardente por falar. Você tem que ter vontade. Zé, eu quero. Zé, eu quero aprender. Eu quero poder gravar uma aula. Talvez gente aqui que sempre sonhou em gravar um curso online, como eu estou gravando aqui agora para vocês, sabe? E, gente, eu acabei de gravar meu primeiro curso, eu demorei, porque eu tinha algumas coisas também para resolver dentro de mim. E é isso que eu quero ver, você sorrir, você ver você se colocando e dizendo assim, eu vou conseguir. E quando você conhece bem o assunto, pronto, respira 30 segundos antes de encarar a plateia. Ó, coloca seu corpo numa posição bacana, confortável, encara o seu público aqui, ó, nos olhos e começa a falar com confiança, como se todo mundo devesse dinheiro para você. Eu gostei muito dessa expressão do Dale Carnegie. É isso mesmo. Por isso que eu tô olhando aqui para você e acreditando e confiando que aquilo que eu estou falando está mexendo com você, aquilo que eu estou falando de alguma forma está cutucando você, aquilo que eu estou falando está indo ao seu encontro, está trazendo respostas para você. E aí um outro ponto, gente, é o seguinte, para vencer o medo de falar em público, é falar e praticar, falar e praticar, falar e praticar. Esse é o melhor método. Esse é o grande segredo. Só aprende a dirigir quem dirige, só aprende a falar quem pratica. Ah, mas e a minha ansiedade? E aí a ansiedade será sempre o seu desafio diário. Essa coisa que bate forte, essa coisa que pulsa mais forte dentro de você, que acelera o coração, mas é assim mesmo. E tem hora que isso vai ficar mais fraco, tem hora que algumas sensações vão voltar a qualquer momento. Agora, Zé, e como é que eu lido então com isso? Como é que eu administro essa ansiedade, esse medo, para que eu consiga me dar bem? Primeiro, cuidado quando você estiver falando. Vamos aqui para coisas práticas. Cuidado para quem você está olhando quando você está falando, quando você está palestrando, quando você está pregando. Porque de repente você pode olhar e você vai ver alguém sussurrando alguma coisa para outra pessoa. Aquilo pode tirar você do eixo, pode tirar você do foco. Então não fique olhando para essa pessoa. Porque talvez você vai começar a pensar que, sei lá, que ela está comentando assim, caramba, esse cara não sabe de nada, que loucura, que pensamento equivocado. O que essa pessoa está dizendo não tem nada a ver com o tema que ela mesmo propôs. E você vai começar a pensar que suas ideias estão equivocadas. Então, cuidado para quem você está olhando. E é nessa hora que suas mãos vão começar a suar, você vai começar a pensar o seguinte, não dá para mim. Esse negócio de oratória, esse negócio de pregar, esse negócio de ensinar, isso não é para mim, eu vou desistir. Então, ó, primeiro passo, isso aqui é uma coisa bem prática. Quando você estiver falando, quando você estiver discursando, quando você estiver pregando, quando você estiver ensinando, quando você estiver palestrando, olha, sabe, para outros lugares, não foca teu olhar naquilo que pode mexer com você, naquilo que pode fazer você até achar que você tá mal, que sua performance não tá legal, que seu desempenho tá baixo. Então, cuidado para quem você tá olhando. Muito cuidado. Porque eu já vi muita gente boa se perder. Aliás, eu estou formando um grande comunicador que até então ele ainda não conseguiu vencer algumas etapas, e uma dessas etapas é exatamente para onde essa pessoa olha e para quem ela está olhando. Geralmente ela se perde quando ela foca naquilo que ela não deveria focar. Então, por isso que a segunda coisa é não perca o foco jamais. Cuidado com as distrações, porque muitas vezes é nessa hora que o mensageiro fica cada vez
menos capaz de se concentrar. Cuidado, fica atento, fica focado no seu sermão, na sua palestra, na sua aula. Foca, cuidado, foca, foca, foca. Porque se não houver foco, o resultado é nervosismo, lapso de memória, tremores repentinos, desconforto geral. E isso só se resolve fazendo uma coisa muito simples, é um exercício muito simples. Mantenha sempre as ideias básicas na sua cabeça. Que se a memória falhar, decora mesmo. Tem alguns pontos básicos. Vamos imaginar que aqui o PowerPoint sumisse. Eu tenho que ter algumas coisas básicas, algumas ideias muito básicas gravadas mesmo. As principais para que, se alguma coisa acontecer, eu tenha condições de dar continuidade. Então, cuidado, você não pode perder o foco. E uma das estratégias é tenha ideias básicas muito bem sedimentadas em sua mente. A terceira coisa, talvez você vai, na hora de falar, vai ficar com dúvida. Ah, mas eu poderia ter estudado mais, poderia ter feito mais, poderia ter feito isso ou aquilo. Mas isso não é hora para duvidar. Na hora de falar, na hora de dar uma aula, na hora de gravar uma aula como eu estou gravando, com essas coisinhas que aconteceram do PowerPoint que eu falei para vocês aqui, eu estou falando aqui em tempo real, gravando para vocês. Não é uma hora agora de eu ficar duvidando de mim mesmo. Eu tenho que entrar no piloto automático. Sabe? Diga para si mesmo, né? Teve aqui até um erro aqui de português, tira esse Mzinho depois do si. Diga para si mesmo que a parte mais difícil já acabou. E qual seria a parte mais difícil? Foi a sua pesquisa, foi a estruturação do seu discurso. Você ralou muito, você suou muito. Só eu sei o quanto eu preciso de horas para preparar um material desse aqui para vocês. E eu fiz o meu trabalho, então você deve, no momento que você estiver ali, deve se preocupar apenas com aquilo que você preparou. Porque você já tem o que você precisa. Então entrega o que você preparou. Entende? Então, muitas vezes, o comunicador não se dá bem, muitas vezes o orador ele se perde, muitas vezes o medo de falar em público vem porque a pessoa tá tentando improvisar, está tentando incrementar coisas diferentes que não estavam no script. Eu não estou dizendo que você não tenha que se sentir livre para, em algum momento, acrescentar alguma nova ideia, mas se você já tem dificuldade e você tem medo de falar em público, você precisa entrar no piloto automático. Não é hora de duvidar. Na hora que alguém te chamar, naquele momento, entrega o que você preparou. Nem que sua fala seja de 10, de 5, de 3 minutos, mas eu vou entregar o que eu preparei e pronto. Isso ajuda muito a vencer o medo de falar em público. Outra coisa, para de fazer autocrítica durante o discurso, durante sua própria palestra, durante a pregação. Tem gente que está ali falando e já está se autocriticando. Essa autocrítica durante esse momento vai tirar você do presente, vai levar você ou para o passado ou o futuro, e isso destrói o fluxo natural do seu discurso. Por quê? Você está se... Poxa vida, mas que errinho aqui. Ai, meu Deus, essa letrinha aqui que comprometeu esse português. Ok, da próxima vez, vamos lá, vamos sabe, ter mais ainda atenção, vamos tentar ajustar aqui esse slide, vamos tentar aqui melhorar essa frase, vamos tentar aqui usar um método que simplifique minhas ideias, vamos tentar se colocar melhor do ponto de vista verbal e corporal, mas durante o momento da sua fala você tem que acreditar que, sabe, o que você entregou está entregue. Sabe, se todo mundo, se não houve unanimidade quanto à aprovação, tudo bem. Mas com certeza as pessoas que realmente perceberam que você entregou a mensagem, elas vão te agradecer. Quinto conselho, não deixe a reação de ninguém da plateia influenciar seu desempenho. Caras feias, gente que parece que não está nem aí para o seu discurso, gente que começa a fazer cara de sono, ou cara de descaso, ou cara de, não gostei. Ó, fazer o quê? É assim mesmo, faz parte. Tentar imaginar o que alguém na plateia está pensando, gente, é inútil e será uma distração e desperdício de energia. Então, durante o tempo que você estiver falando, você só deve estar focado no seu projeto, no seu discurso, no seu material, na sua palestra, na sua pregação, no seu ensino. Você tem que estar focado em você. Se você ficar, sabe, olhando e tal, porque às vezes é isso mesmo, às vezes você está falando sobre uma coisa super bacana
E de 100 pessoas, apenas 20 estarão atentas, porque isso faz parte. Você não controla o receptor. O receptor pode ser resistente, o receptor pode resistir você porque seu tema está incomodando ele, seu tema está cutucando ele, seu tema está mexendo com as estruturas dele, seu tema está desafiando essa pessoa a repensar sobre a própria vida e ela vai reagir. E nessa hora que ela reage, isso não pode influenciar seu desempenho. Não é salutar, não é bom. Você tem que estar focado e ir até o fim e cumprir a sua entrega. Agora, talvez você diga assim, Zé, e se eu fizer tudo isso e mesmo assim tudo for por água abaixo? Isso pode acontecer? Pode. Aí você, caramba, Zé, depois dessa aula toda você vem dizer para mim que pode ser que aconteça, que mesmo assim, já aconteceu com você? Já aconteceu comigo algumas vezes, não foram poucas não. Eu me orgulho de muitas vezes ter executado com êxito e com louvor a minha entrega, mas eu vou te dizer uma coisa, não existe nenhum orador que em algum momento não tenha se sentido fracassado. Aquela coisa que depois que você para de pregar, ou ensinar, ou de falar, ou de palestrar, você diz assim: caramba, eu não gostei. Não gostei, não gostei. Pode acontecer. E agora, o que é que eu faço se isso acontecer? Olha só. Conta-se uma lenda que o diabo estava vendendo suas coisas. O diabo estava oferecendo o punhal do medo que ele estava oferecendo para venda a espada da inveja e o diabo estava oferecendo a forca do ódio. Cada um desses itens era oferecido a um alto preço. Entretanto, havia uma cunha velha, gasta e batida. Era a cunha do desânimo. E o mais interessante, o diabo dava mais valor à cunha do desânimo, porque o ódio, o medo e a inveja fazem uma pessoa imatura agir imprudentemente. Mas pelo menos, por mais que o ódio, o medo e a inveja influenciem a pessoa para que ela possa agir imaturamente, mas ela está agindo. O desânimo faz a pessoa ter pena de si mesma e não fazer nada. É por isso que a cunha do desânimo para o diabo é tudo, porque tudo que o diabo quer é que agora você desanime. Zé, eu não desanimo, eu vou desistir do curso, eu não vou poder, eu não quero comprar seu curso não, porque eu não vou entrar nessa barca, eu não dou, eu não tenho condições. Não, tira isso da sua cabeça. O desânimo é uma forma de autopiedade. Os chineses têm um ditado que diz o seguinte: se conviver com um desastre por 3 anos, ele se torna, ó, tá citrona, ele se torna uma benção. Se conviver com um desastre, se você conviver com um desastre por 3 anos, e eu posso muito bem, se você conviver com um desastre ele se torna uma benção. Olha o que Henry Ford uma certa vez disse: o fracasso é somente a chance de começar de novo de forma mais inteligente. Repito, Henry Ford dizia isso: o fracasso é somente a chance de começar de novo de forma mais inteligente. Mas tentei e deu errado de novo. Tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. E assim você vai melhorando. Daqui a pouco você vai estar falando super bem. E eu vou ver isso acontecer, porque eu acredito. Sabe por quê? Um dos maiores oradores do mundo, já citado por mim, Abraham Lincoln, perdeu o emprego, fracassou nos negócios, derrotado na legislatura, sofreu com enfermidades, derrotado novamente na legislatura, derrotado na indicação para o Congresso americano, perdeu a segunda indicação, derrotado para o Senado, derrotado para a indicação de vice-presidente, derrotado novamente no Senado, eleito presidente dos Estados Unidos em 1860. Tá bom para você esse exemplo? Então não é tempo de desanimar. Agora, eu vou encerrar essa aula te dando um conselho muito legal, te dando assim uma ideia muito legal. Eu sou também psicanalista, eu acompanho pessoas, faço mentoria com pastores, pregadores. Lembrando que você que quer fazer parte do nosso curso, entra lá no Hotmart, compra seu curso e eu vou dar mentoria em grupo para você. Você vai ter as suas aulas para assistir a hora que você quiser. E a gente vai estar sempre aqui, pelo menos uma vez por semana, entregando conteúdo gratuito também para agregar a sua vida, mas te convidando também para fazer o nosso curso. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem 4 áreas da nossa vida. Uma área aberta. O que é essa área aberta? Onde eu percebo minhas dificuldades e as outras pessoas também percebem. Ok?
São as coisas que eu percebo em mim e que os outros também percebem. E o orador precisa ter clareza dessas coisas, porque se as outras pessoas também percebem, eu também preciso perceber. Essas são as áreas abertas. E quanto mais essa área aberta é maior, quanto mais há clareza sobre mim, em relação a mim mesmo, e as pessoas também têm clareza sobre mim, isso me aproxima do meu público. Mas existe um eu secreto. O que é o eu secreto? É quando as outras pessoas enxergam coisas em mim. Preste atenção, elas não enxergam, porque é uma coisa secreta, é uma coisa que eu guardo. O eu aberto, eu conheço certas coisas sobre mim que as outras pessoas também conseguem enxergar. O eu secreto é aquilo que eu sei sobre mim e que as outras pessoas não conseguem enxergar. Esse é o eu secreto. São coisas aqui, mas coisas que eu preciso talvez compartilhar com alguém, porque isso também dificulta na sua trajetória como comunicador. Porque talvez existem problemas mesmo dentro de você, traumas, vivências, sabe? E você tem que fazer mesmo também uma mentoria emocional para você conversar, porque quanto mais você conversa sobre isso, mesmo que mais ninguém possa acessar, mas que você também abra isso para alguém, porque secretar, guardar demais certas coisas, mesmo sabendo que as pessoas jamais terão acesso, isso não faz bem para um orador. Agora, existe também o eu cego. O que é o eu cego? É aquilo que eu não enxergo, mas todo mundo está enxergando. E eu preciso, então, ouvir as pessoas. O que é que as pessoas estão enxergando em mim como pregador? O que é que elas enxergam em mim como orador, como comunicador? Porque isso também me ajuda, esse feedback, para que eu me aperfeiçoe. Porque enquanto o eu aberto é uma coisa que cada vez mais eu consigo enxergar, as pessoas enxergam. O eu secreto é aquilo que eu guardo, ninguém sabe, só eu sei, mas as outras pessoas não conseguem enxergar certas coisas e eu preciso trabalhar isso. O eu cego é o ponto cego. É aquilo que o outro consegue perceber em mim que eu não estou conseguindo e talvez esse olhar do outro pode me ajudar a me aperfeiçoar para que eu comunique ainda muito melhor. E ainda por cima existe o eu desconhecido, que é aquilo que nem eu enxergo em mim e nem as outras pessoas que me ouvem estão enxergando em mim. São coisas do seu inconsciente. É aquilo que nós, enquanto psicanalistas, chamamos de situações que é preciso de uma terapia, é preciso de uma análise, é preciso de um acompanhamento, de uma mentoria, para que a gente traga à consciência o que está na inconsciência. Sabe por quê? O mais saudável, o cenário mais saudável é que o eu aberto seja muito maior e não do jeito que está aí. Nas mesmas proporções, um eu aberto, um eu secreto, um eu cego e um eu desconhecido. A ideia é que cada vez mais esse eu aberto seja muito maior, tá certo? Isso aqui é muito importante. Que o eu secreto ele também tem a sua importância, mas não assim coisas que eu guardo tanto e não compartilho com ninguém. Esse eu cego ele precisa diminuir, porque se ele está diminuindo é porque eu estou ouvindo as pessoas e a partir daquilo que eu escuto delas eu começo a enxergar em mim o que eu não enxergava na minha área cega. E o eu desconhecido também diminuir. Para quê? Para que eu não seja sabotado pelos medos da minha própria inconsciência. Porque muito do seu medo de falar em público tem muito a ver com o seu eu secreto, tem muito a ver com o seu eu cego e tem muito mais a ver com o seu eu desconhecido. Tem coisas aí em você que te sabotam. Tem coisas aí em você que te arrancam sua segurança interna, arrancam sua confiança em você mesmo, arrancam de você tua capacidade de acreditar naquilo que você pode entregar para as pessoas, porque você tem muitas coisas importantes para dizer. Então, eu quero te ajudar. Eu quero pegar em sua mão. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a pensar sobre muitas coisas, porque eu ainda quero ouvir você ser um grande comunicador. Fique atento para a próxima aula da próxima semana. Eu vou estar aqui agregando valor a vocês. É um prazer muito grande, muito bom para mim saber que você está aí ouvindo tudo isso e sendo agregado e sendo acolhido, porque foi um prazer. E quero cada dia ser seu professor nessa área da comunicação, da homilética, da teologia, enfim, eu quero poder te ajudar. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida e te dê a cada dia a capacidade de se tornar uma pessoa melhor. Sabe por quê? Porque eu acredito no seu potencial. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.